Então o tema da minha pregação hoje é a terrível realidade do inferno. Semana passada eu preguei sobre o Salmo 91, literalmente, a pregação do céu ao inferno em 2 domingos. Em Lucas capítulo 16, verso 19, é uma parábola bem conhecida que o nosso Senhor Jesus conta. E olha o que ele diz, acompanha comigo. A parábola sobre o rico e o mendigo diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele qual, do rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma linguagem metafórica para o céu. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui fazendo uma referência à palavra do Senhor e à pregação, é claro. Verso 30. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ainda era meio espírita ainda esse homem, né? Verso 31. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí a parábola. Olha para cá, por favor. A parábola, toda a parábola que Jesus conta é uma forma de nos comunicar uma verdade de uma forma mais fácil. E essa parábola, você pode desprezá-la, você pode não acreditar nela, você pode ignorá-la, mas convenhamos, ela é fácil e simples de entender. Eu tenho certeza que as crianças de 8 anos que estão aqui entenderam o que Jesus quis dizer aqui nesta parábola. O que ele explica em suma é o seguinte: a vida não é apenas viver, e a morte não é apenas morrer. Há uma continuação depois que as carcaças dos nossos corpos são lançadas ao túmulo. A vida não finda ali naquele lugar, quando se fecha de terra sobre o nosso caixão. Não, há uma vida posterior. A vida não termina na morte. E Jesus vem mostrar que isso é uma verdade e que depois que nós somos lançados à sepultura, existem apenas 2 caminhos. Ou nós somos conduzidos para a glória eterna, representada aqui pelo seio de Abraão, ou somos conduzidos para o tormento eterno, representado pelo inferno, aonde as pessoas sofrerão por toda a eternidade. E é interessante que a parábola deixa bem claro que não há possibilidade nenhuma de uma pessoa morrer descrente, mas quando ela vai para a sepultura, as pessoas encomendam a alma dela aos santos, pedem intercessão de não sei das quantas, falam que vai para o purgatório, missa de 7º dia, culto de 7º dia, e então depois elas são transportadas do lugar de trevas para o de luz. Não é essa a possibilidade. A parábola é bem clara em relação a este assunto. A forma que você morre é a forma como que você permanece, seja salvo ou seja condenado. E nós vemos aqui que há somente 2 caminhos. Não há uma terceira via. Não há um estágio onde as pessoas esperam. E essa passagem, ela de fato, ela fala de coisas antes da morte, é o que nós vamos ver. Fala de coisas durante a morte e principalmente na eternidade, como que será a vida dos salvos e dos condenados. Você percebe que aqui há uma grande comparação, onde em vida, um recebe tudo de bom, o outro não tem nem as migalhas. Mas aí quando morre há uma inversão. Então, aquele pobre que desejava das migalhas, ele está numa posição onde o rico deseja estar no lugar dele.
É claro, em hipótese alguma, eu estou dizendo que é pecado ser rico, eu vou dizer isso daqui, que todo rico vai para o inferno, isso é mentira, o Senhor faz pessoas assim, até mesmo para o sustento da sua obra. Mas esse homem aqui, ele tinha, na verdade, um outro problema. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor, Vinícius. O primeiro princípio é o seguinte: o lado de cada sepultura. Qual lado de cá? O lado que nós estamos. Este daqui. Verso 19. Você pode acompanhar comigo, por favor? Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha que interessante, esse homem se vestia de púrpura. Púrpura era um tecido tingido na época caríssimo, mas muito caro. Era um vermelho meio arroxeado que era feito através de molusco do fundo do mar. E era coisa rara, portanto, só pessoas extremamente endinheiradas usavam esse tipo de roupa tingida dessa cor. Não apenas isso, a Bíblia diz que ele também se vestia de linho finíssimo, que era outra peça extremamente cara, usada por imperadores, governadores, políticos da época. Não. Você não encontrava na Caedu esse tipo de roupa. Linho finíssimo, caríssimo. Um especialista do quarto século chega a dizer que uma camiseta de linho fino, no quarto século, custava equiparada hoje de 20 a 25 mil reais, mais ou menos. Uma camisa. Porque o processo para se fazer era todo manual, não tinha essa indústria têxtil que temos hoje. Então era algo extremamente caro. Ou seja, esse homem andava na moda, e na moda mais cara possível. E olha que interessante, diz que ele se regalava, não era de vez em quando, mas era todo dia. Era de festa em festa, de glamour em glamour. Mas você percebeu que o pecado aqui não é apenas a sua vida luxuosa. Não diz que é pecado a pessoa ter luxo, a pessoa ter uma boa qualidade de vida, senão nós vamos para outro extremo. Achamos que Deus ama a pobreza. Porque muitas pessoas dizem, Deus detesta a riqueza. É onde que está escrito isso? O problema é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro em si não tem mal nenhum. Nós vemos que esse homem, por mais que ele tinha uma vida luxuosa e extravagante, não tinha nenhuma acusação de crime a seu respeito. Ele não era criminoso. Não disse que ele tinha conquistado tudo que ele tinha através de corrupção. Mas ele se veste dessa maneira porque ele é um corrupto, safado, sem vergonha, imoral. Não diz isto. Tampouco ele é acusado por ser rico, pois ser rico não é pecado. Já falei várias vezes. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é desejar ser rico. Isso que Paulo diz que é pecado. Porque aqueles que querem ficar rico, esses caem em tentação e cilada. Agora, se você trabalha de forma honesta e Deus o prospera, é bênção. Bênção, pode ter certeza. O problema deste homem era a riqueza sem Deus. Não era o dinheiro. O problema dele era o dinheiro sem Deus. E quando você tem o dinheiro e não tem Deus, o seu Deus passa a ser o próprio dinheiro. Ele passa a governar a sua vida. Ele passa a direcionar as suas decisões, o que você faz, como você educa os seus filhos, aonde você trabalha. O problema não é ter o dinheiro, mas o problema é quando o dinheiro nos tem. E este era o problema aqui deste homem. Mas, diz a Escritura que certo dia, a morte vem e arranca ali das suas mãos cheias de anéis dourados a sua taça de ouro e de vinho. E ele então, sem aviso prévio, morre. Coisa que acontecerá com todos nós. Eu fico imaginando. Imagina como foi o velório desse rapaz aqui. Meu irmão, a cidade inteira devia ter ido. Deve ter sido algo esplendoroso. Coroa de flor, devia ter floricultura para tudo que é lado. Porque, convenhamos, dinheiro faz amigos. Não amigos sinceros, mas dinheiro faz amigos. Você tem dinheiro, meu irmão, você consegue achar gente em qualquer lugar que ande com você. Com certeza o velório dele estava lotado de pessoas. Provavelmente as pessoas ainda diziam, descansou das suas fadigas. Mas não esqueça, a sua vida gloriosa é apenas um lado da história. É apenas uma parte e a menor parte da história. Daí, em contrapartida, nós vemos a respeito do pobre. Acompanhe comigo, verso 20 e verso 21. Primeiro fala do rico, roupas caras, muito de dinheiro, se regalava esplendidamente, mas diz sobre Lázaro. Olha o que diz, verso 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. A porta de quem? Do rico.
E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Olha o desejo dele. Eu não quero nem o frango, não, só quero migalha. Comer um pouquinho que sobra dele, para mim está ótimo. Provavelmente ficava no lixão da casa desse homem, para comer o resto. E desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa dos ricos. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha as formas que o texto usa para descrever a vida deste homem, para retratar a desgraça de Lázaro. Mendigo, com fome, cheio de doença, e os cães lambiam as suas feridas. Faminto, não tinha nem o que comer. É uma desgraça total. Desgraça total. E percebe? Diz a Escritura que Jesus fala que nem informa que ele foi sepultado. Diz que o rico morreu e foi sepultado, e morreu também o pobre. Não se sabe se o corpo dele ficou ali na rua até apodrecer, se tinha um serviço público qual levou esse pobre para o cemitério. Não, só diz, o rico foi sepultado e o pobre morreu. Morreu, simplesmente acabou a vida dele. Consegue perceber que, do lado de cá, a diferença desses dois era gritante? Abismal, assim como foi a diferença depois desta vida. Aqui neste mundo também havia um abismo entre os dois. Do lado de cá, um tinha fartura e miséria, e o outro tinha, um tinha fartura, o outro tinha miséria. Um se vestia de forma elegante, o outro de trapos. É uma antítese completa. Mas você sabe, há determinadas diferenças que nós podemos ter aqui na Terra que são muito diferentes daquelas diferenças que teremos diante do Senhor. Aqui na Terra, sim, às vezes vamos ver poderosos, corruptos no poder, cheios de dinheiro, enquanto vemos pessoas fiéis à míngua, passando por dificuldades e por problemas. Mas jamais devemos esquecer, como o Senhor diz em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, nós não podemos dar um veredito final de uma pessoa a partir da quantia de zeros que ela tem na sua conta bancária. Não. Muito mais do que isso. Esse é o lado de cada sepultura, mas tem o segundo princípio, põe ali, por favor. O segundo princípio, o lado de lá da sepultura. Primeiro, uma diferença enorme deste lado aqui. E agora do outro lado. Como fica a situação? Primeiro que já começa com uma baita de uma inversão também. Verso 22, olha o que diz. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Teve até um cortejo angelical para aquele miserável homem. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Teve uma comitiva especial levando aquele homem para o destino dele, que era o céu. Você sabe, eu e você não somos apenas matéria. O nosso corpo não é apenas isso que nós tocamos, a nossa carne. Nós somos, na verdade, uma alma que possui um corpo. E este corpo temporário vai se denegrindo a cada dia mais com o tempo. Pode ver, quanto mais ficamos velhos, mais dores aparecem, menos a gente enxerga. Esse corpo vai se corrompendo por conta do pecado, a Escritura vai dizer, é claro. Mas nós somos muito mais do que um amontoado de células, somos muito mais do que um corpo. Aqui o seio de Abraão é uma linguagem figurada para representar o céu. Você percebeu o porquê que esse homem foi para o céu? Ele não foi para o céu porque ele era pobre. Porque muitas pessoas fazem essa teologia, né? O rico não pode comprar seu lugar no céu. Assim como na época da Inquisição da Igreja Católica, eles diziam, né? Você precisa pagar. Precisa pagar para você comprar um terreno no céu. Daí, é claro, esse é um extremo. Mas as pessoas às vezes vão para o outro extremo. Achando que o pobre, pelo fato de ser pobre, ele tem um lugarzinho no céu. Por quê? Porque Deus é socialista e Deus vai arrumar ali minha casa, minha vida para você lá. Não, não tem nada a ver. Você vai ver que ele não foi para o céu porque ele era pobre. Ele não foi para o céu porque ele passava fome, porque ele teve uma doença. Não, não foi por causa disso. Toda parábola tem uma moral, tem um ensino que é primordial. E o ensino dessa parábola é onde está a nossa confiança. Ela não deve estar na nossa pobreza nem na nossa riqueza. Ela não deve estar na nossa inteligência nem na nossa burrice. Você vai conseguir entender essa parábola a partir do momento que você entender o que significa o nome Lázaro. Lázaro significa Deus é o meu auxílio.
Esse homem foi para o céu porque ele sabia que o único que podia o auxiliar nessa ligação com o Senhor, nessa ligação com o céu, era o próprio Deus. Não era por causa da sua pobreza, nem por conta da sua riqueza. Ou seja, a salvação, ela não tem a ver com aquilo que nós temos ou com aquilo que deixamos de ter, mas em quem eu e você colocamos a nossa esperança, em quem eu e você confiamos. A salvação, ela não tem a ver com o poder aquisitivo, com posses, com o cardápio semanal que você tem, mas sim em quem você confia. E é claro, qual que é o oposto de confiar em Deus? É confiar em si mesmo. Esse é o problema de muitos, que às vezes levam uma vida religiosa e talvez a vida toda, mas ficam a vida toda confiando que vão para o céu por conta daquilo que eles fazem, por conta de seu próprio mérito, por conta de que se dedicaram na igreja, por conta de que deram cesta básica para não sei quem, que visitaram asilos. São coisas boas, óbvio, devemos fazê-las sempre que possível, só que não são essas coisas que nos recomendam diante do Senhor, jamais. Onde nós colocamos a nossa confiança? A sua salvação tem a ver com Deus. O que Lázaro está dizendo aqui é que o Senhor é quem é meu auxílio. Somente Ele pode me salvar. O rico, ele tinha tudo, só não tinha Deus. Lázaro não tinha nada, mas ele tinha o mais importante, que era o Senhor. Ou seja, do lado de cá, quem tem mais está melhor. Se dissermos que, pastor, eu não ligo, você é hipócrita. Para mim tanto faz, um ovo, um bife, mentiroso. Tanto faz. Não, compra a bandejona da carne para mim. É claro que desse lado quem tem mais está melhor. Quem tem carro está melhor, quem está a pé, quem tem um carro novo está melhor, quem tem um carro velho. Quem tem dinheiro para comprar tudo que o olho vê está melhor que aquele que às vezes só olha e lambe a testa. A vida é dura. Do lado de cá quem tem mais está melhor. Agora do lado de lá, quem tem Deus está melhor. Pode ter certeza. E note, chega ao céu e em nenhum momento o pobre, Lázaro, o quebrado, o miserável, quando ele chega ao céu, em nenhum momento é relatado que ele lembra da sua vida antiga, do seu sofrimento, das suas angústias. Não, é um momento no céu, e então tem uma amnésia de todos os seus 70, 80, sei lá quantos anos ele tinha. Ele não lembra absolutamente de nada aquilo dali. E é claro que isso é algo que aplicamos na nossa vida hoje e de fundamental importância, que quer dizer o quê? Nenhuma dor deste mundo, nenhuma angústia, nenhuma luta, nenhum sofrimento. Por mais que você possa ter uma vida de sofrimento, e sabemos que tem pessoas que têm assim. Parece que é desgraça em cima de desgraça, coisas ruins em cima de coisas ruins. Parece que vira algo constante. Mas toda desgraça que nós passarmos nesse mundo não se compara. A partir do momento que nós entrarmos na glória, meu irmão, você não vai lembrar de absolutamente nada o que te fez sofrer e chorar durante toda a sua vida. Eu já falei para os irmãos aqui, uma vez eu aconselhava uma irmã deficiente visual desde os 7 anos, até com quase uns 70, desde os 7 anos sem enxergar. E ela chorando, dizendo, por que minha vida é assim? Por que tanta desgraça na minha vida? E casou com um rapaz, o rapaz batia nela. Você imagina, você já não enxerga. E além de não enxergar, ainda apanhar, não dá nem para se defender. Terrível. Eu dizia para ela, irmã, olha, eu não sei por que a sua vida é assim, mas eu tenho certeza que um dia os seus olhos que não enxergam nada se abrirão diante do Rei da Glória. E a partir do momento que os seus olhos se abrirem diante dele, você não vai lembrar de nada de todo esse sofrimento que você teve durante toda a sua vida. Porque é isso que Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E olha o que Paulo diz, a nossa vida, por mais que seja uma vida sofrida, ela é uma tribulação leve e momentânea. Ainda que seja 30, 40, 50 anos, Paulo diz, comparado com a eternidade, isso aqui, meu irmão, não é nada, é apenas um momento, um piscar de olhos e acabou. E lembrando, Paulo, quando ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, meu irmão, Paulo passou tribulação. Você já leu o histórico de Paulo? A ficha criminal dele, de desgraça da vida dele. Paulo, ele estava bem, ele foi para a igreja, mas só desgraça. Aos olhos desse mundo, começou a acontecer na vida dele. Primeiro que ele já perdeu o respeito na sinagoga. Diz a Escritura que as pessoas queriam matá-lo, que ele foi apedrejado
dado como morto. Alguns teólogos chegam a dizer que de fato aconteceu um milagre naquele apedrejamento ali. Porque, convenhamos, aqueles homens eram furiosos demais. Você acha que eles tacavam pedrinha? Eram uns paralelepípedos, cabeça dele. E é claro, eles só pararam na hora que, morreu, acabou, vamos embora. Eu não descarto essa possibilidade, que de fato pode ter acontecido um milagre de Deus ter ressuscitado ele. Mas independente disso, foi apedrejado, dado como morto. Naufrágio, várias vezes. Fome, várias vezes. Teve uma vez que ele teve que fugir da cidade e descer o pau num cesto, num muro enorme. Aonde que ele ia era perseguido. No final da sua vida, todos o abandonaram. E ele de fato morreu, sabe como? Pobre, miserável, sem bem algum e sem cabeça. E este homem que passou toda essa desgraça no final da sua vida, diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Meu irmão, se Paulo disse que a tribulação dele era momentânea, e a nossa? Em Romanos ele vai dizer algo parecido, ele diz: porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que Paulo está dizendo, olha, o sofrimento daqui, do tempo presente, nem se comparam com a glória que um dia vai ser revelada em nós mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o sofrimento aqui é temporário. E essa parábola vem justamente dizer isso. Ainda que você tenha uma vida de mendigo e desgraçada, isso vai passar. Na eternidade você não vai nem lembrar disso. No verso 22, na parte B, olha que interessante. Abraão morreu. Perdão, Abraão morreu não, né? Aconteceu, vai desde o começo. Então. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. O corpo do rico está ali, na sepultura. Mas a alma dele, diz a Escritura, que depois ela foi para tormentos. Você sabe, o nosso corpo, a partir do momento que ele é lançado na sepultura, 7 dias acabou. Só tem osso. Seu corpo já se decompôs completamente. 7 dias, acabou tudo. Fiz academia a vida inteira, pastor. 7 dias, acabou você. Só sobe esqueleto. Esse rico, o corpo dele rapidamente foi consumido pelos vermes, mas a sua alma foi para um lugar muito pior. É para isso que, por exemplo, diante dessa parábola, não tem como eu e você acreditarmos no espiritismo. Sabe por quê? Você lembra o pedido dele? Não, mas manda alguém voltar lá. Não. E você percebeu que aqui já acaba com aquele karma de, olha, se você não conseguiu ser bonzinho nessa vida, seja na outra, você vai aperfeiçoando. Sabe por quê? Em Hebreus o autor diz bem claramente: e assim aos homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, é uma morte para cada um e depois acabou. O rico ele estava de fato numa prisão perpétua. E era tão sofrimento ali, era tão grande, que diz a Escritura que nem morrer mais ele conseguia. Era sofrer mesmo, durante toda a eternidade. Olha que interessante, em Apocalipse diz algo de dar medo. Apocalipse 9,6, a palavra do Senhor vai dizer assim: naqueles dias, ou seja, no dia da volta de Jesus, do julgamento, de tormento é claro, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você consegue imaginar uma desgraça tão grande dessa? Tanto sofrimento, você fala: eu vou me matar, e a morte foge. Não vai, você vai ficar vivo. Só para a sua alma, né? Melhor dizer, vai ficar vivo para quê? Para sofrer eternamente. Você sabe, há leis naturais que nós pagamos o preço na hora da transgressão. Como assim, pastor? Põe a sua mão no fogo. Instantaneamente vai queimar. Pula de um prédio. Em segundos o seu corpo vai estar esborrachado lá embaixo. Agora, algumas leis espirituais não são assim. Às vezes não tem um anjo do nosso lado para a gente pisar fora da linha e já dar uma cajadada na nossa cabeça. Não, às vezes parece que Deus dá um pouquinho de corda. Daí a pessoa está errando lá, calma aí, eu falei errado. Daí está esperando a paulada e não vem. Nossa, não aconteceu nada. E se eu dar mais um passo para o lado errado? Nossa, não aconteceu nada. Ela deita do lado errado. E ela pensa: não tem problema. Deus não pune, então isso que os crentes falam é mentira. Só que se esquecem que às vezes o homem trabalha para receber no final do mês. Com Deus, muitas vezes, é assim que acontece. Cada pecado que nós vamos cometendo ali, pode ter certeza,
Alguns são passados um débito, né? Você recebe o castigo na hora. Outros como se fosse o crédito. Mas uma hora a fatura vem. Você sabia que o cartão de crédito ele engana as pessoas por conta disso? Porque você pensa, cara, comprei a televisão, passei o cartão ali, não dei R$1 pro cara, ele veio a televisão para casa, gente. E eu vi um pesquisador dizendo uma vez que tem esse senso de parece que você está enganando o vendedor. Em relação ao pecado, muitas pessoas às vezes pensam dessa forma. Não, pecadinho aqui, pecadinho aqui. Ah, Deus não fez nada até agora, ele não vai fazer mais. Não se esqueça, meu irmão, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo que ele vai colher. Sabe quando vai vir a fatura do seu cartão? No dia da sua morte. E pode ter certeza, ela virá. Com juros de correção monetária. Terceiro, você sabe que a posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma posição que ele ocupa diante de Deus. Às vezes ele é um miserável diante dos homens, como era o caso desse pobre de Lázaro, mas ele é alguém rico diante de Deus. Tem essa diferença? Claro que tem. Mas independente de como seja a nossa vida aqui na Terra, uns têm mais, outros têm menos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Certa pessoa disse uma vez com tamanha exatidão uma frase que ela disse assim, olha, a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. A morte, de fato, ela vem e nivela todo mundo. Esse daqui, o Lázaro, não tinha nem onde cair morto, literalmente. Mas a morte, ela vem e iguala todos nós. E para nós que somos filhos, o que nós vemos é que Deus nos leva para o céu exatamente na hora da nossa morte. É por isso que eu e você podemos dizer como Paulo diz em Filipenses 1. Olha o que Paulo diz. Porquanto para mim viver é Cristo. A minha vida é para o Senhor. É bom viver para Deus. Para mim viver é Cristo. Mas morrer é lucro. Eu lembro que ele disse lá, olha, está tão bom estar aqui com vocês, mas eu sei que quando eu morrer vai ser tão melhor. Como que alguém consegue ter esse tipo de pensamento, a não ser alguém que tenha certeza de que, olha, o dia em que meus olhos fecharem para esse mundo, eu vou igual um foguete para os braços do meu Senhor. É por isso que em Apocalipse 14, 13, João vai dizer assim, então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem que consegue ter descanso depois da morte? Aqueles que morrem no Senhor, não é qualquer um. Aqueles que não morrem no Senhor não terão descanso, muito pelo contrário, terão tormento durante toda uma eternidade. É por isso que as pessoas não convertidas, elas descobrirão o valor da alma tarde demais. Percebe que este rico aqui, ele fazia provisões para o corpo. Nada contra, temos que fazer. Mas ele não se preocupava com provisões para a sua alma. Portanto, eu e você temos que tomar muito cuidado se a nossa mente, se o nosso coração não está apenas grudado nessas coisas aqui deste mundo. Falei para os irmãos quarta-feira sobre talvez um dos livros mais maravilhosos que existem depois da Bíblia, que é O Peregrino, de John Bunyan, e fala a história de cristão, que ele sai da cidade da destruição e ele caminha rumo à cidade celestial. E é apenas um símbolo, o livro todo, fantástico, fantástico. O livro todo simbolizando a nossa caminhada até chegarmos ao céu. E num dos capítulos, Cristão e seu amigo fiel, eles se deparam na feira da vaidade. E na feira da vaidade, ali é vendido e dado de graça prazer, dinheiro, amor, casamento, filhos, coisas que não são pecaminosas, coisas que aparentemente são boas, mas coisas que podem simplesmente nos prender com os olhos desse mundo e fazer com que nós deixemos de continuar o nosso caminho, que é rumo à cidade celestial. Você percebeu que é exatamente isso que acontece com muitas pessoas? Eles acabam olhando, nossa, isso é bom. Casar é algo maravilhoso, ter filho é maravilhoso. Olha, dinheiro, trabalho, são coisas que são abençoadas, se fazemos da forma correta. Mas até essas coisas que são boas, elas não podem nos prender, de modo que nós venhamos a deixar de seguir por nosso caminho, para o nosso destino, que é a cidade celestial. Esse rico fez isso. Ele não é acusado de crimes, mas ele é acusado de se entreter apenas com coisas aqui deste mundo. Isso é um aviso para mim e para você. Depois, diz que ele até pensou em seus irmãos lá no inferno. Ele disse, nossa, manda Lázaro para ver os meus irmãos. Porque ele sabia, para mim acabou o tempo. Eu não tenho segunda chance. Não. Depois da morte, não há segunda instância, terceira instância, não há habeas corpus.
Resolvemos na hora que morremos a nossa situação. E percebeu que até milagres não ajudam aqueles que são desobedientes? No verso 27, quando ele vai dizer, né, olha, manda Lázaro. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ou seja, manda Lázaro voltar para lá, porque se as pessoas verem Lázaro que morreu, as pessoas vão se arrepender dos seus pecados e não virão para este lugar de tormento que eu estou. Você percebeu que a Bíblia também fala sobre outro Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou depois de 4 dias? Lembra o que aconteceu depois que Lázaro ressuscitou? Lázaro ressuscitou algumas pessoas diante daquele milagre, e cara, o cara já estava na tumba 4 dias. Você vê o cara sair, falar, comer. Algumas pessoas acreditaram, a maioria não acreditou. Sabe o que os fariseus estavam tentando fazer? Assim que Lázaro ressuscitou? Vamos matá-lo de novo. Vamos matá-lo. É por isso que Jesus aqui já disse, olha, não adianta, pode um morto ressuscitar. Eles não vão acreditar, não vão. E o que ele diz? Eles têm a Bíblia. Quando ele diz, eles têm as Escrituras e os profetas, ele está dizendo, eles têm a palavra de Deus, que é este livro, e eles têm os pregadores. Ouçam a eles. Como eu disse, né, aqui Jesus já derruba totalmente a tese espírita. Ou seja, todo espírito que nós vemos aparecendo por aí, não tem nada, alguém que veio dar um aviso. Segundo a Escritura, todos eles, sem sombra de dúvida, são demônios. Mas o que é mais duro, sabe o que é? É que o maior sofrimento do inferno não são nem chamas ardendo eternamente. Não. O Salmo 16, verso 11 vai dizer assim, Senhor, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, na presença do Senhor há plenitude de alegria, no sentido de alegria completa, e a sua destra, ou seja, ali na sua companhia, ao seu lado, delícias perpetuamente, ou seja, prazer perpétuo durante toda a eternidade. Esse é o retrato do céu. Agora, eu coloquei ali, 2 Tessalonicenses, por favor. O que seria, então, o pior sofrimento do inferno? Ora, se a maior alegria para nós é estarmos o tempo todo ao lado do nosso Deus, o que pode ser mais desgraçado do que estarmos a eternidade toda longe do nosso Deus? E é isso que Paulo vai dizer. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Ou seja, nós que talvez tivemos uma vida toda atribulada, assim que o Senhor se manifestar com os seus anjos e nos resgatar, assim que ele voltar, Paulo dizendo, olha, aquelas outras pessoas em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha que interessante. O Senhor tomando vingança contra os que não conhecem a Ele e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Este é o pior sofrimento do inferno. As pessoas serão por completamente banidas da face do Senhor, totalmente longe de Deus. Quando Jesus diz em Marcos que ele dá uma outra ilustração de como será o tormento e a vida eterna, lembra quando ele diz? Olha, lá é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Historicamente aquilo ali tem um contexto, até meio que macabro. Tanto é que o livro de Isaías termina com este versículo, e os judeus, sabe o que eles fazem? Eles invertem, para não terminar de forma tão aterrorizante. Ali o contexto é o seguinte, quando um rei ele ia lá e ganhava uma batalha de um povo inimigo, às vezes ele deixava aquelas pessoas que perderam a batalha de forma digna enterrar os seus mortos. Vocês perderam, sim, nós matamos a maioria de vocês, mas levem os corpos, fazem o sepultamento dessas pessoas. Via de regra era isso que acontecia. Agora, quando havia um rei que ele queria humilhar de fato aquele povo que ele venceu, ele não deixava aquelas pessoas nem terem um enterro digno. Ele juntava todos esses mortos normalmente no centro da cidade, empilhava aquele monte de corpo, tacava fogo e deixava ali, ó, até o fogo apagar sozinho. Depois que o fogo apagava, era verme em cima de verme comendo o restante que sobrou daqueles corpos. Então Jesus, para fazer alusão ao inferno, no contexto ele usa justamente isso daqui. Assim será neste lugar. O lugar que aquelas pessoas não deram ouvidos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse ele ainda é um pouquinho mais duro. João diz assim em Apocalipse 14. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Aqui está falando sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados.
Eu não sei, já leu essa parte? Essa parte parece que na Bíblia do David Leonardo não tem, né? Olha aí. Também este beberá do vinho da cólera de Deus. Vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Deus vai estar lá, mas não vai se apiedar por nenhum instante. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E eu fico com medo quando eu leio isso aqui, não sei você. Eu fico com medo. As descrições de sofrimento do inferno são as piores possíveis. As piores. No verso 23, vai dizer que aquele homem, o rico, ele olhava Lázaro e ele não podia fazer nada. Havia um abismo separando. Você percebeu que do lado de cada sepultura era o contrário? Lázaro olhava, ai, como que eu queria migalha. Aquele homem agora está do outro lado dizendo como que eu queria estar do lado de Lázaro. No verso 24, olha o que vai dizer. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Olha o desespero dele. Não, mas deixa Lázaro, Senhor, molhar só a ponta do dedo. Você já fez isso? Faz o teste depois, né? Molha lá a ponta do dedo lá. Não vou fazer aqui não. Molha lá a ponta do dedo e só põe na língua. Hoje, num ambiente fresco, não adianta nada. Absolutamente nada. Agora, você imagina essa situação aqui. Em tormentos e chamas e sofrimento. Ele diz, Senhor, só a pontinha do dedo do Lázaro na minha língua. Para mim já vai ser ótimo. O que vale uma gota d'água diante de uma chama de fogo? Aqui é só um ensino de que o Senhor, Ele não dará o mínimo consolo para aquelas pessoas que não se arrependeram em vida. Nenhuma pontinha do dedo lá na língua para refrescar o mínimo que seja. Nenhum consolo será dado, nenhum pedido será atendido. Ou seja, o inferno é um lugar literalmente terrível. Um lugar que não se pode escapar. No verso 26 ele vai dizer isso. Verso 26, acompanha comigo. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Um abismo. E talvez, sabe o que seja mais triste? É aquele homem que, olha, o rico ele tem consciência lá no inferno. Porque ele olha e vê, vai, Lázaro está melhor que eu. Lázaro está melhor. Por que eu perdi a oportunidade, talvez, de ouvir o evangelho atrás? Será que se eu tivesse ouvido o convite lá daquela moça que falou, vamos para a igreja, daquele rapaz que disse, busca Deus, daquele pastor doido na rádio dizendo, arrependa-se do seu pecado, daquele vídeo no YouTube, será que talvez passou tudo isso na cabeça do rico lá no inferno? Lá? E, puxa, por que eu não ouvia antes? Por que eu não ouvia aquelas pessoas? E é claro, isso é algo totalmente prático na minha e na sua vida. Hoje, graças ao Senhor, nós estamos aqui porque, de alguma forma, o Senhor nos chamou, seja através de uma pessoa, seja através de uma circunstância, seja através de um programa de rádio, qualquer coisa. E então o Espírito Santo moveu o nosso coração para que nós pudéssemos dizer sim ao chamado do Senhor. Agora, quantos de nós aqui temos pessoas que às vezes é sangue do nosso sangue, amigos conhecidos de longa data que nós amamos, que não estão no mesmo caminho que nós? E às vezes nós ficamos esperando, talvez igual aqui esse homem, não, se ressuscitar um morto e aparecer diante dele, ele vai ouvir o evangelho. Sendo que às vezes o enviado ali somos justamente nós. Você parou para perceber que o perdido talvez seja o seu marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho? O que nós estamos fazendo em relação a essas coisas? Sabendo do que nós temos, o que é mais precioso, que é o evangelho do nosso Senhor. E este evangelho é que nós temos que levar enquanto é tempo. Meu irmão, porque depois que a pessoa morreu, esquece. Eu lembro, acho que há 2 anos atrás, eu perdi uma tia e ela teve um AVC, foi instantâneo, caiu. E ela foi para o hospital, acho que durou algumas horas ainda, não chegou nem a dar um dia. E eu lembro minha mãe contando para mim, eu fui lá na UTI, eu sabia que ela não era cristã. Eu lembro que eu pegava na mão dela, quase que zerada. Eu só vi o globo ocular dela que mexia pouca coisa. A única coisa que dá para ver, a respiração quase não dava. Só que eu ficava dizendo, Cida, arrepende do seu pecado. Minha mãe dizia para ela, né?
Cida, ainda tem chance para você. Eu sei que você está me ouvindo. Se ouviu, não sei. Eu prefiro acreditar que sim, né? Prefiro acreditar que sim, claro. Mas você percebeu que às vezes nós esperamos acontecer um evento desse para lembrar de falar de Deus para as pessoas? Esperando, está quase morto. Ai, é a hora de falar de Deus. Mas por que não falamos antes? E você reparou também que no inferno não tem ateu? Aquele homem ele não estava nem preocupado com a salvação dele. Ah, mas foi para o inferno, estava preocupado até com os irmãos. Meus irmãos têm que ser salvos, eles não podem vir para cá, não. Da mesma forma que você temos que sim nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. E para encerrar, o último princípio, põe ali, por favor. Quarto princípio, como fugir da condenação. Você sabe que anunciar o evangelho faz mais milagres do que ressuscitar um morto. Sim, com certeza. Como eu falei, Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele foi ressuscitado, as pessoas queriam matar ele novamente. Sabe por quê? O que gera fé nas pessoas é a exposição do evangelho. É isso aqui que pode. Não é a artimanha, a sabedoria do pastor que talvez coloca uma ilustração no momento adequado, que talvez tenha uma sabedoria para aplicar as palavras da forma correta. Não é isso. O que gera salvação é a palavra pregada, exposta, aplicada da forma correta e o Espírito Santo convencendo a pessoa do seu pecado. Ou seja, em nenhum lugar, meu irmão, haverá salvação, a não ser que a pessoa tenha o conhecimento de que ela quebrou a lei. Isso é o Evangelho. O Evangelho ele vem primeiro mostrar para a pessoa, olha, você não consegue salvar a si mesmo. O Evangelho ele vem para mostrar para a pessoa, olha, você é pecador, você não é tão bom quanto você acha. Essa é a função do pastor, é a função de todo pregador, é mostrar que as pessoas são pecadoras. Não é sentar no banquinho e dizer que você é o centro de Jesus. Jesus, não é isso, não. É por isso que esse evangelho falso, ele não salva. Pior, ele torna as pessoas filhas do diabo 2 vezes. O grande objetivo da pregação é levar a pessoa a ver que ela é mal. É ela entender que pecado não é apenas aquilo que ela faz de forma externa, mas aquilo que ela pensa também. Porque só a partir do momento que ela se vê como pecadora e que ela não consegue chegar ao céu por suas próprias obras, sabe o que ela vai fazer? Eu estou perdido, preciso de ajuda. Ora, quem que busca o médico achando que está saudável? Ninguém. Agora, quando nós sabemos que estamos doentes, é aí que buscamos. Em relação ao pecado, é a mesma coisa. As pessoas só clamarão por Deus, só clamarão por um Salvador a partir do momento que elas tiverem certeza de que são pecadoras. E sabe o que é mais duro aqui? Eu já estou encerrando a questão da... Você parou para reparar a duração do inferno, como que é? Imagina o seguinte, você cometa um crime hediondo e seja condenado a 40 anos de prisão. Só que, de repente, um juiz bondoso te julga e ele diz assim, puxa, 40 anos é muita coisa. 39. Tira um ano. Pastor, mas 39, tirou um ano, é quase nada de 40. Claro que é. Por mais que seja uma pequena porcentagem, uma pequena parcela, 1 ano a menos. É muito tempo. 1 ano a menos daquele crime que você deveria pagar. Agora, imagina o seguinte. Uma pessoa condenada ao inferno. Tire aí 100 anos de sua condenação. Bastante, né? 100 anos, muita coisa. Um século. O que vai sobrar de condenação para essa pessoa? Ora, a eternidade toda? Tá bom, vamos tirar mais um pouco então. Tira aí 2 bilhões de anos de condenação. O que vai sobrar para essa pessoa? Continua sobrando toda a eternidade de sofrimento. Meu irmão, se 1 ano de sofrimento deve ser terrível, 100 anos, muito pior. Imagine o que é uma eternidade toda de sofrimento. Pastor, mas não é muito cruel falar de inferno? Claro que não. Sabe o que é cruel? Cruel é o pastor ver pessoas, talvez dentro da sua congregação, que não são convertidas. Ele não tem coragem de pregar o evangelho verdadeiro, porque ele sabe que às vezes o evangelho verdadeiro, ele espanta as pessoas. Ontem mesmo a irmã dizia, pastor, talvez se a pregação fosse mais light, a igreja estava mais cheia, com certeza. Mas o que adianta? Uma igreja cheia de ímpios. Uma igreja com bloco de carnaval. Uma igreja onde os jovens da igreja são pior que os jovens do mundo. O que adianta? Cruel é vermos pessoas indo para lá e não avisarmos.
Sabe quem mais falou sobre o inferno na Escritura? O próprio Jesus Cristo. Ele foi o que mais falou. E a boa notícia, claro, para mim e para você, é que nós não precisamos ir para lá. Claro que não. Não precisamos. Esse homem rico aqui, ele não teve mais oportunidade de ser salvo. Eu e você, todos nós que estamos aqui ouvindo hoje, todos nós estamos numa situação melhor que a dele. Sabe por quê? Hoje nós temos a oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender para não irmos para esse lugar terrível. E qualquer forma, pastor, de não irmos para lá, é sermos de fato igual Lázaro. Lembra o que significa Lázaro? Deus é o meu auxílio. Arrependimento de pecado e fé em Jesus Cristo. João 5,24, a Escritura vai dizer assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve? Hoje todos nós temos o privilégio, a graça do Senhor de podermos ouvir o Evangelho. Ele diz, aquele que ouve e crê, esse não entra em juízo, esse não vai ser condenado, mas ele passou da onde? Da morte para a vida. Essa é a única forma, meu irmão e minha irmã, eu e você olharmos para Jesus Cristo há 2000 anos naquela cruz e saber que aquele sangue vertido ali é para pagar o preço dos nossos muitos pecados. Foi para isso que ele morreu. Só ele pode nos auxiliar a chegar a Deus. Não há outro mediador. É por isso que nós devemos copiar Maria como mulher de Deus, mas jamais acreditar que Maria tem o poder de fazer a mediação. Não. Jesus Cristo disse que apenas ele pode fazer essa mediação, apenas ele pode ser o nosso auxílio diante do Senhor. Portanto, loucura é eu e você ouvirmos uma mensagem terrível sobre a realidade do inferno e taparmos os ouvidos. E mesmo assim dissermos, eu não acredito que seja assim. Para encerrar, Hebreus capítulo 2, verso 3, o autor de Hebreus vai dizer assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação está diante de nós. E olha o que ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor trouxe a palavra da salvação, e aqueles que o ouviram replicaram esta mensagem. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou apenas replicando aquilo que eu ouvi. E você sabe, parábolas, elas são apenas ilustrações, analogias, é apenas uma forma de um Deus infinito em sabedoria se comunicar conosco, com uma mente totalmente deturpada. Por isso que quando você lê na Bíblia, olha, o céu vai ter ruas de ouro. Você acha que realmente, meu irmão, você vai, estou andando no ouro, nossa, que delícia. O que vai adiantar? A gente não vai comprar, não vai vender nada. Aquilo é apenas uma ilustração, é apenas Deus soberano achando uma forma de se comunicar conosco. E como ele sabe que para nós o ouro é algo valioso, então ele usa o ouro apenas como símbolo. Mas é claro que algo vai ser muito melhor. Você acha que o céu não vai ser rua de ouro, pedra, diamante para tudo que é lado? É só apenas uma ilustração do quão bom será. Agora, essa parábola também. Todo esse tormento que ele descreve aqui é apenas uma forma do Senhor se comunicar conosco de quão terrível será o sofrimento daqueles que não se arrependerem dos seus pecados. O John Paul Sartre, ele disse assim, olha, nada de enxofre ou grelha, inferno são os outros. Na mente dele, ímpio, ateu, ele diz, olha, o inferno é as coisas que acontecem aqui. Não. A realidade do inferno, pode ter certeza, é muito pior. Eu acho que essa ilustração que ele dá, né, de manda Lázaro molhar o dedo em água e colocar apenas na ponta da minha língua, é apenas um símbolo do quão dolorido e sofrido será este lugar. Com certeza. Se você tem certeza de que você é salvo, louvado seja Deus por isso e agradeça a Deus. Senhor, obrigado. Se você ainda não tem essa certeza, eu desafio você. Não saia daqui sem fazer um compromisso genuíno com o Senhor. Não saia daqui sem entregar a sua vida totalmente a Ele, dizendo, Senhor, me perdoa, porque durante tanto tempo eu tenho tido a oportunidade e tenho negligenciado. Porque assim como a morte chegou de supetão àquele homem rico, um dia ela vai chegar a todos nós. E depois, meu irmão, não há o que nós venhamos a fazer mais. O que você temos que fazer é nos arrependermos e cremos no Senhor Jesus Cristo enquanto temos tempo.
E hoje todos nós temos esse privilégio. Amém, meus irmãos?